Nós vivemos as nossas vidas presos em uma caixa muito específica, uma caixa feita de altura, largura e profundidade. Tudo o que você conhece, tudo o que você já tocou, cada estrela que brilha no céu e cada grão de areia na praia, existe dentro dessas três dimensões. Nossos olhos evoluíram para ver o mundo assim. Nossos cérebros foram moldados pela evolução para caçar e sobreviver em um espaço tridimensional. E por causa disso, somos tentados a acreditar que isso é tudo o que existe, que o universo termina na fronteira da nossa percepção. Mas a natureza é muito mais criativa do que a nossa imaginação limitada. A matemática e a física nos sussurram que podem haver outras direções, direções para as quais não podemos apontar, lugares que estão aqui, agora, ao nosso redor, mas que são invisíveis para nós, como o fundo do mar é invisível para quem vive na superfície. Imagine, apenas por um momento, a quarta dimensão. Não estou falando do tempo. Estou falando de uma quarta dimensão espacial. Uma direção perpendicular a tudo o que conhecemos. Tentar visualizar isso com um cérebro tridimensional é uma tarefa impossível. É como tentar explicar a cor vermelha para alguém que nasceu cego. Mas nós temos uma ferramenta poderosa, a analogia. Para entender o que está acima de nós, precisamos olhar para o que está abaixo de nós. Vamos fazer uma viagem mental para um lugar muito curioso, um universo bidimensional que chamaremos de Planolândia. Imagine que existe um mundo que é perfeitamente plano, como a superfície de uma mesa infinita ou uma folha de papel sem fim. Neste mundo, não existe a direção cima e não existe a direção baixo. A gravidade puxa tudo para o lado. Os habitantes desse mundo são formas geométricas vivas. Existem os quadrados, os triângulos, os círculos. Eles deslizam pela superfície, vivendo suas vidas planas, construindo casas planas e tendo pensamentos planos. Agora, tente se colocar no lugar de um desses habitantes. Vamos chamá-lo de Senhor Quadrado. O Senhor Quadrado vive trancado em sua percepção. Quando ele olha para um amigo, digamos um triângulo, ele não vê a forma triangular. Como ele está no mesmo nível, no mesmo plano, ele vê apenas uma linha, a borda do triângulo. Se o amigo se virar, a linha muda de tamanho, mas é sempre uma linha. O Senhor Quadrado não tem conceito de sólido. Para ele, uma terceira dimensão é inconcebível. É magia. É loucura. Agora imagine que eu, uma criatura tridimensional, um habitante do nosso universo, decido visitar a Planolândia. Eu flutuo acima do mundo deles. O conceito de acima não existe para o Senhor Quadrado. Eu sou, para todos os efeitos, um Deus invisível. Da minha posição privilegiada, eu posso olhar para baixo e ver algo que nenhum habitante da Planolândia jamais viu. Eu posso ver dentro das casas deles, sem abrir as portas. Eu posso ver dentro dos corpos deles. Eu posso ver o cofre trancado do Senhor, quadrado, e ver o ouro que está lá dentro, mesmo que as quatro paredes do cofre estejam intactas. Para mim, o mundo dele está escancarado, vulnerável, exposto. Mas vamos tornar isso mais interessante. Imagine que eu decido interagir com o Senhor Quadrado. Eu falo com ele. Olá, eu digo. O som da minha voz viaja pelo espaço tridimensional e atinge o mundo plano dele em todos os pontos ao mesmo tempo. Para o Senhor Quadrado, a minha voz não vem da esquerda nem da direita. Ela parece vir de dentro do próprio corpo dele, ou de lugar nenhum. Ele fica aterrorizado. Ele acha que está enlouquecendo. Então, para acalmá-lo, eu decido me mostrar. Eu decido entrar no universo dele. Mas eu sou um objeto tridimensional. Eu não caibo no mundo dele. Se eu colocar o meu dedo no mundo dele, o que ele vê? Ele vê apenas a fatia do meu dedo que intersecta o plano. Ele vê, de repente, aparecer do nada um pequeno círculo de carne e osso. Se eu empurrar o dedo, o círculo cresce. Se eu tirar o dedo, o círculo desaparece. Para ele,
Eu sou um objeto que muda de forma, aparece e desaparece. Um milagre inexplicável. Ele não consegue ver a minha mão, o meu braço, o meu corpo. Ele vê apenas a fatia 2D da minha existência 3D. Agora vamos fazer o impensável. Vamos supor que eu, gentilmente, pegue o senhor quadrado e o levante. Eu o puxo para cima, para fora do plano dele, para a terceira dimensão. O que acontece com a mente dele? De repente, ele vê o mundo dele de cima. Ele vê seus amigos triângulos e círculos como formas completas, não como linhas. Ele vê dentro das casas fechadas. Ele vê o que está atrás das paredes. Ele experimenta uma transcendência, uma visão da realidade que nenhum poeta da Planolândia jamais sonhou. E quando eu o coloco de volta, ele tenta explicar aos outros. Ele diz: eu vi o arriba, eu vi o interior das coisas, mas os outros não podem entender. Eles dizem que ele bateu a cabeça. Eles o trancam em um asilo, porque ele viu uma dimensão que não cabe na linguagem deles. Agora, e aqui está o momento em que a vertigem cósmica nos atinge. Nós somos o Senhor Quadrado. Nós somos as pobres criaturas presas na Planolândia tridimensional. Pode muito bem haver, neste exato momento, um universo de 4 dimensões logo acima ou ao lado do nosso, separado por uma direção que não conseguimos ver. Se uma criatura da 4ª dimensão olhasse para nós agora, o que ela veria? Assim como eu vi dentro da casa do Senhor Quadrado, essa criatura veria dentro de nós. Ela veria o seu coração batendo, os seus pulmões inflando, o seu cérebro pulsando, tudo ao mesmo tempo, sem precisar cortar a sua pele. Ela veria dentro dos quartos mais trancados do Pentágono. Ela veria o interior do núcleo da Terra. Para um ser tetradimensional, não existem esconderijos em 3 dimensões. Paredes, cofres, crânios. Tudo está aberto para a perspectiva superior. E se essa criatura decidisse nos visitar? Se um objeto da 4ª dimensão passasse pelo nosso universo, o que veríamos? Lembra do dedo na Planolândia? Nós veríamos um objeto tridimensional aparecer do nada. Talvez uma esfera que surge no ar, cresce, muda de forma estranhamente, encolhe e desaparece. Nós chamaríamos isso de OVNI, de fantasma, de milagre. Mas seria apenas a fatia 3D de um objeto 4D passando pelo nosso plano de existência. Os matemáticos tentam desenhar isso. Eles chamam de tesseract ou hipercubo. Mas o que você vê nos livros ou nos filmes não é um hipercubo real. É a sombra de um hipercubo. Pense nisso. Se você segurar um cubo de gelo contra a luz, a sombra dele na mesa é um hexágono ou um quadrado plano. A sombra de um objeto 3D é 2D. Da mesma forma, a sombra de um objeto 4D no nosso mundo seria um objeto 3D. Um cubo dentro de um cubo, contorcendo-se de maneiras que desafiam a lógica. É a melhor tentativa do nosso cérebro de processar o impossível. Mas talvez a parte mais fascinante seja pensar no tempo. Na 4ª dimensão, o tempo pode ser apenas mais uma coordenada física, como uma estrada. Se eu pudesse levantar você para a 4ª dimensão, assim como levantei o Senhor Quadrado, você olharia para baixo, para a sua vida. E você não veria apenas o agora. Você veria a sua vida inteira esticada como uma longa serpente de eventos. Você veria o seu nascimento em uma ponta e a sua morte na outra. Você veria você, bebê, criança, adulto e idoso, tudo existindo simultaneamente, como uma paisagem estática e imutável. O passado não teria ido embora e o futuro não estaria por vir. Tudo apenas é. Essa perspectiva é humilhante. Ela nos lembra que o que chamamos de realidade é apenas uma fatia fina de algo muito maior. Nós somos como formigas caminhando sobre uma pintura de Rembrandt. Vemos as pinceladas, sentimos a textura da tinta, conhecemos o caminho do canto esquerdo para o canto direito, mas não temos ideia da imagem completa, da beleza da composição ou do rosto que,
nos observa de fora da tela. A ciência não serve apenas para construir máquinas ou curar doenças. Ela serve para nos dar essa vertigem, para nos mostrar que as paredes da nossa prisão sensorial podem ser transpostas pela imaginação. Talvez nós nunca consigamos visitar a quarta dimensão fisicamente. Talvez nossos corpos não suportem a geometria daquele lugar. Mas através do pensamento, através da matemática, nós já estivemos lá. Nós tocamos o infinito com a ponta dos dedos da mente. E enquanto olhamos para as estrelas e pensamos na vastidão do espaço, devemos também pensar na vastidão das possibilidades, em universos dobrados sobre universos, em dimensões onde as leis da física dançam de formas que não podemos sonhar. Isso não nos torna pequenos. Isso nos torna parte de um mistério grandioso e elegante. Agora, eu quero propor um exercício de imaginação para você, explorador do cosmos. Quero que você feche os olhos por um segundo e imagine que, de repente, você foi levantado para essa quarta dimensão. Você tem por um minuto a visão divina. Você pode ver através das paredes, através do tempo, através dos segredos do universo. Deixe aqui embaixo nos comentários. Se você pudesse passar apenas 60 segundos na quarta dimensão, qual é a primeira coisa que você tentaria olhar? Você olharia para dentro do centro da Terra? Você tentaria ver o passado? Ou você procuraria por alguém? Escreva a sua resposta. As ideias mais fascinantes são aquelas que compartilhamos quando olhamos juntos para o desconhecido. Eu sou Carl Sagan, e esta é a nossa jornada através das dimensões.